Fala galera, tudo bem? Professor Matheus Sacomã aqui. Hoje, infelizmente, a nossa aula não será ao vivo, por isso eu estou disponibilizando o vídeo através do YouTube como uma estreia. Assim vocês podem utilizar o chat, podem trocar ideias aí e qualquer dúvida, deixem também no chat que posteriormente eu vou responder para vocês, ok? Bom, o tema da nossa aula de hoje vai envolver 4 povos que nós chamamos de pré-colombianos. Vocês têm ideia do porquê essa expressão, esse conceito pré-colombianos? E aí? Bom, na verdade, pré-colombianos quer dizer que esses povos eles se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes do primeiro contato assim dos europeus com o continente americano. Por isso nós chamamos de pré-colombianos, ok? E não tem assim uma conexão com a Colômbia, né, tão íntima quanto muita gente pensa, embora o nome do país tenha relação também com isso que a gente está falando. Bom, vamos verificar quem são esses povos. Primeiro, é importante lembrar que as civilizações da América Central, então primeiro vamos falar dessa área para depois falar aqui da América do Sul. Inicialmente, os povos que se uniram nessa área, eles se dedicavam à caça e à coleta, tá? Portanto, nessa configuração, vocês já sabem porque nós já estudamos, eram povos nômades, né? Porém, a sedentarização vai acontecer por volta de 5 a 4 mil antes de Cristo, nós não temos uma exatidão, mas por que a sedentarização acontece? Porque a agricultura se inicia, a domesticação de animais, principalmente 3 produtos que é legal destacar para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, o milho, o feijão e a abóbora. São produtos, assim, essenciais para esses grupos que começaram a se desenvolver na região da América Central, tá? Bom, a urbanização, ou seja, o início das cidades, ou do que a gente entende por cidade, pelo menos tendo referência naquele período, com as populações vivendo em conjunto, com a produção aumentando, com os ritos religiosos acontecendo, com a necessidade de estruturar, por exemplo, a segurança dessa população. Essa urbanização ela vai se dar mais ou menos por volta de 2000 a.C. Quais são as configurações do que acontece aí nesse momento? Primeiro, nós temos, em geral, teocracias se desenvolvendo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a religião e a política, elas se misturam, né? Elas estão próximas, né? Às vezes os governantes são vistos como os deuses ou representantes dos deuses, né? Então a gente tem um tipo de governo que tem uma ligação com a religião e isso nós chamamos de teocracia. Também há a configuração de uma elite sacerdotal, ou seja, a religião de fato é muito importante e aqueles que estão diretamente envolvidos com elas, né, os representantes, os sacerdotes, aqueles que se comunicam com os deuses, eles têm, na verdade, muita moral dentro dessa sociedade. Então, é um grupo que tem muito prestígio, por isso a gente chama de uma elite sacerdotal. E, claro, os governantes, a família dos governantes também estão dentro da composição dos grupos mais altos, digamos assim, tá? Os excedentes possibilitam trocas, possibilitam um desenvolvimento, de certa forma, comercial com outras áreas e são civilizações que se caracterizam pela utilização da água. É essencial para a produção agrícola, algumas delas até utilizam os rios para locomoção, tá? Então a gente chama isso de civilização do regadio, vocês também já ouviram essa expressão lá quando a gente começou a aula sobre o conteúdo de pré-história. Bom, o primeiro povo que nós vamos destacar aqui são os Olmecas, basicamente por volta de 1500 a.C., eles se desenvolveram, muito pautados na irrigação, então na produção agrícola que havia necessidade da água, um sistema de escrita, eles se desenvolveram para melhorar e dinamizar, deixar mais dinâmica a comunicação, um sistema de numeração também, então facilitando também a questão dos pesos e medidas, né, das trocas também, além de, obviamente, o desenvolvimento de vários templos, pirâmides, entre outros itens que se destacavam, né, principalmente pelo vínculo com a religião. Destaque também para a área de Teotihuacan, desenvolvido ali no Vale do México, que teve o seu auge, ou seja, um momento de maior desenvolvimento, de maior destaque, entre os séculos 5 e 7 depois de Cristo. Aqui nós temos um mapinha, mais ou menos um recorte aí dessa região da América Central, indo já para a América do Norte, né, para que vocês possam localizar essa zona de desenvolvimento olmeca, mas também há outras áreas aqui de outros povos, os quais nós vamos falar agora. Bom,
Destaque também agora para os maias, tiveram o seu grande desenvolvimento, o seu auge aí, mais ou menos entre 11 e 13, século 11 e século 13, tá? Desenvolvendo-se a partir do século 4, já depois de Cristo, tá? Então, já nessa era em que nós tivemos depois a fase dos descobrimentos, né? Até depois do desenvolvimento das colônias e aí, finalmente, as independências das nações que hoje compõem a América. Fica basicamente na área da Península do Yucatán, esta área aqui onde vocês estão vendo bem grande aqui no mapa, né? Próximo ao Golfo do México e também ao Mar do Caribe, então dá para localizar bem esta área. Os maias desenvolveram um sistema de cidades-estados que eram, ou seja, independentes umas das outras, que tinham certa autonomia, que desenvolviam suas próprias características políticas, religiosas, militares, também composto por uma elite sacerdotal, ok? Então, a importância da religião também para os maias, e uma elite militar. Os maias tinham uma característica já de desenvolvimento militar maior, de domínio de outros povos, tanto que instituíram o trabalho compulsório coletivo, que é aquele trabalho obrigatório que não chega a ser um sistema de escravidão, mas é um trabalho muito penoso, muito complicado também, mas é feito na base da força ali, na base da obrigação. Então, algo também que se configurava naquele momento, uma característica cultural dos maias. Também desenvolveram bastante os estudos astronômicos, a matemática e a escrita, destacando aqui para vocês, na área, né, de Chichén Itzá, o templo de Kukulcán, né, tem esse gif aí bem engraçadinho, que aparece alguém roubando a parte superior aí do templo, né, mas é uma área também muito visitada nos dias atuais. Aqui um gif para representar os sacrifícios que eles realizavam nessas construções piramidais, ok? Então, grande destaque para os maias também. Bom, um outro povo que a gente vai comentar um pouquinho mais são os astecas, basicamente aí o desenvolvimento do século XIV a XVI, na região que compõe a maior parte, pelo menos, do atual México e da Guatemala. Então, tem esse mapinha aqui para que vocês possam localizar a extensão do Império Azteca também, entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico, também dá para localizar bem essa área, e alguns destaques. Tenochtitlán era a capital dos astecas. É importante ressaltar a produção agrícola, a agricultura novamente, a gente já vem falando sobre isso também de outros povos, mas legal destacar aqui novamente. A exploração de povos dominados também acontece em um grau elevado, então tem um desenvolvimento militar também muito importante. Com a extensão do império se configurando, também há uma certa burocratização, ou seja, há o desenvolvimento de cargos de funcionários que vão trabalhar para toda essa estrutura do império, e em relação à cobrança de impostos, serão responsáveis os funcionários por cobrar impostos. O apogeu se configurou com Moctezuma II, que era o grande líder dos astecas, mais ou menos entre 502 e 1520, sendo que a finalização dos astecas aconteceu a partir da chegada dos espanhóis no século XVI. Aqui nós temos uma pirâmide social, conceito que a gente já comentou também. Aqui temos até uma imagem das vestimentas militares tradicionais que os astecas utilizavam naquele contexto, naquele período. Lembrando que nós temos esses séculos, né, 14 e 16, como o período de desenvolvimento deles. E a pirâmide social, a classificação desses grupos, né, acaba ficando no seguinte: grupos de maior destaque. A aristocracia, um pequeno grupo ali que vivia principalmente da questão da agricultura, um grupo que liderava e controlava o poder dentro do Império Azteca, composto também por esse grupo principal por sacerdotes, já falamos sobre a importância da religião, e os chefes militares, porque também já falamos da importância da militarização para os povos astecas, ok? Depois nós temos um grupo intermediário, que são os camponeses, num sistema de servidão coletiva que também se configurava nesse momento. A gente ainda vai desenvolver mais aprofundado nomes e características de todos esses povos. Hoje é mais uma aula de introdução, porque posteriormente esses conteúdos também vão ser trabalhados nas aulas do Centro de Mídias do Governo do Estado de São Paulo, nas aulas de História. Lá também os professores vão abordar esses temas. Então, o que a gente está fazendo aqui é, na verdade, uma introdução, uma inicialização a esses temas, para que quando essas aulas acontecerem no Centro de Mídias,
vocês já estejam familiarizados com algumas palavrinhas, com alguns conceitos, com alguns acontecimentos, para oportunizar uma aprendizagem mais aprofundada. E também com a próxima atividade que vocês vão realizar já aí mais ou menos no final do mês de junho, onde nós vamos trabalhar esses conteúdos também, tá? Através do Google Forms, ok? Como vocês já estão acostumados. E, por último, uma grande camada de escravos, né? Nesse império, nessa área em que os astecas dominavam. Então, a nossa pirâmide social fica aí com aristocracia, sacerdotes, chefes militares, camponeses pautados na servidão coletiva, aquele trabalho árduo, difícil, obrigatório, mas que, de novo, não chega a ser escravidão, e aí sim a escravidão, o grupo de escravos aí compondo a última etapa da nossa pirâmide social. Aqui, gente, só algumas imagens, com grande destaque, né, em relação a Tenochtitlan, que foi uma cidade basicamente desenvolvida sob áreas de pântano, sob áreas do lago, né? Então, Texcoco, inclusive, era o nome do lago. Essa seria a configuração, né, do apogeu, do grande desenvolvimento dessa cidade. Verifiquem aí a questão das plantações que eles conseguiam desenvolver, as construções, tanto de moradias, quanto de construções religiosas e administrativas em relação ao governo, né? E verifiquem também todas as áreas cercadas, né, por água. Em geral, o deslocamento se dava através de canoas, né, porque ficava mais fácil, né? E, obviamente, nas áreas em que a gente tem as rampas e avenidas, enfim, também há o deslocamento a pé, né? Mas veja que é algo assim fantástico já para aquele período, né? Um desenvolvimento assim extraordinário até mesmo para os europeus que aqui chegaram e se espantaram com o avanço dessas civilizações que a gente está comentando. Olha aqui uma outra imagem, essa já atual, onde é possível fazer as visitas, conhecer as construções. Vocês podem ver que tem pessoas, turistas aqui, né, acompanhando, visitando essas áreas para conhecer um pouquinho melhor como funcionava anteriormente esse império. E, para finalizar nossa aula, hoje é uma aula mais dinâmica, nós vamos falar sobre as civilizações andinas com destaque para os incas. Essas civilizações andinas, os primeiros núcleos populacionais de pessoas, né, que se reuniam para poder sobreviver, para poder produzir, aconteceu por volta de mais ou menos 1200 a.C. Vocês estão vendo que eu sempre falo mais ou menos, porque a gente não tem como ter uma exatidão, né, um momento assim exato. Olha, foi naquele dia, naquela hora, naquele momento que surgiram os núcleos, não dá para saber. Então, a gente faz, os historiadores, os arqueólogos, entre outros estudiosos, né, pautados na ciência, pautados em muito estudo, né, não tem invenção aqui, eles conseguem mais ou menos delimitar o período em que essas populações se desenvolveram. Então, esses primeiros núcleos, esses primeiros grupos, eles surgiram em volta de 1200 a.C. Primeiro, quando vem a agricultura, esse povo se sedentariza. Então, lembra sempre, né? Vamos retomar lá para a história. Não faz sentido eu conseguir dominar as técnicas de produção de alimento, que é a agricultura, né? Colocar a sementinha lá, tal, regar, e quando a planta começar a crescer, eu ir embora para outro lugar e falar, deixa aí, que eu sou bobo, né? Vou plantar e vou deixar para outros se aproveitarem e eu vou me lascar indo para outro lugar. Não. Então, quando a gente começa a produzir agricultura, aí vem a domesticação de animais, vem a produção de cerâmica para armazenar os grãos, aquilo que eu produzo, para fazer os alimentos no fogo, cozinhar e assim por diante, eu vou me sedentarizar, ou seja, eu vou ficar no lugar. Sedentarização, eu me fixo naquele lugar. Porque não faz sentido eu desenvolver agricultura e deixar ali para outros se aproveitarem. Eu vou permanecer no lugar, vou cuidar, vou esperar a época da colheita. Então, vem a agricultura, vem a sedentarização desses povos, e aí o desenvolvimento das cidades-estados são aquelas cidades autônomas que a gente já comentou, tá? Bom, por volta de 600 depois de Cristo, já caminhando para o século 7 depois de Cristo, obviamente, se configura uma unificação e a formação de alguns impérios, como o Tiahuanaco, como o Huari, o Shimu, tá? Então, são povos que já começam a desenvolver uma maior
maior dinamismo, maior desenvolvimento, eu falei desenvolver agora há pouco, né, mas o maior desenvolvimento, uma maior conexão entre várias áreas, formando esses impérios, instituindo o governo, muito pautado na religião, como a gente já viu também, muito conectado à religião. Tá? Bom, destaque para os Incas. A configuração deles, de fato, né, acaba se desenvolvendo a partir do século XII, com o domínio nessa área pelos povos incas, configurando a sua capital, desenvolvendo a sua capital na cidade de Cusco. Machu Picchu, que é a área desse GIF que vocês estão vendo, uma das áreas mais visitadas no mundo. Agora na pandemia não, mas é uma das áreas mais visitadas no mundo. É uma cidade que ficou escondida por muito tempo entre as montanhas, né, cercada por florestas nas partes mais baixas, né, mas é uma cidade desenvolvida um território bem alto, é muito complicado chegar lá, cansa bastante, né? Essa cidade ela foi preservada, então ela fica ali próxima a Cusco, né? Geralmente o pessoal fica, para os turistas, ficam ali em Cusco um tempo, conhecendo também a cultura ali da cidade, para depois visitarem Machu Picchu, tá? Mas, enfim, o domínio dos Incas se configurou a partir do século XII, tendo Cusco, então, como a sua capital lá atrás. Depois, quando os espanhóis chegarem, eles vão fundar a cidade de Lima, eles vão conquistar Cusco, vão conquistar a cidade de Quito, que também já existia, e Quito fica no Equador, né? E a gente está falando dessas civilizações andinas, elas ficam todas aqui na América do Sul, né? Não falei no começo aí da nossa aula, ficam aqui na nossa parte do continente, digamos assim, continente americano, América do Norte, Central e Sul. As civilizações andinas ficam aqui na América do Sul, recebem esse nome por causa da cadeia de montanhas, né, da Cordilheira dos Andes, por isso civilizações andinas, ok? Quando nós voltarmos às nossas aulas online, eu vou mostrar algumas fotos para vocês de algumas visitas que eu fiz nessas áreas dos Andes, né? Tanto ali no Peru, quanto no Chile, na Argentina, a gente vai ver melhor a partir dessas imagens que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Bom, falei sobre a conquista de Quito, a conquista de Cusco pelos povos espanhóis, aí eles acabaram fundando Lima, que até hoje é a capital do Peru, né? Vocês devem ter visto aí as eleições no Peru estão quase para serem finalizadas, né? Muita gente acompanhando, e Lima é a capital do Peru até hoje, e ela foi construída pelos espanhóis, tá? Bom, o imperador lá naquele período, então, voltando lá quando os Incas ainda tinham o seu império, né? O imperador era visto como uma autoridade religiosa, uma conexão muito grande com o Deus Sol, então era tido como filho do Deus Sol, mas há outras traduções também, mas só para colocar para vocês a importância, né? Por volta do século XV há uma grande expansão territorial, o império ele se expande aqui nessa faixa, preso ali nas montanhas dos Andes, né? Mais a oeste aqui do nosso continente na América do Sul. Deixa eu pegar o meu globo para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem a América do Sul, né, a nossa área. Deixa eu até ver como é que está ficando aí a minha imagem. Deixa eu voltar aqui para aí. Acho que está um pouquinho claro, né? Está ficando difícil de enxergar. Mas, enfim, aqui está a América do Sul, né? Então, esses povos que a gente está comentando, eles surgiram todos aqui nessa área, ó. Aqui tem Equador, tem o Peru, vindo aqui para baixo já tem o Chile, depois a Argentina, tá? Essas áreas aqui. Foi mais ou menos nesse ponto, apesar do meu globo ser da Coca-Cola, né? Mas dá para ter uma ideia. Foi mais ou menos nesse ponto aí que eles se desenvolveram, tá? Então, a expansão territorial, ela pegou todas essas áreas que eu comentei agora com vocês aqui, mais ou menos aí 4.500 quilômetros, de fato, foi um império muito grande. E a sua finalização aconteceu quando os espanhóis chegaram aqui no século XVI. Lembrando sempre, gente, que todas essas civilizações que a gente está falando, que os espanhóis acabaram conquistando, foi através de muito conflito, através de guerra, se aproveitando também da rivalidade que existia dentro desses impérios. Depois, numa outra aula, nós vamos trabalhar melhor como foi esse processo de conquista dos espanhóis, mas foi um processo muito duro, com muitas mortes, com eliminação da cultura desses povos para introduzir a cultura europeia, para introduzir a religião católica, também para introduzir a língua espanhola. Foi um processo muito complicado, tá? Não foi assim, simplesmente os espanhóis chegaram, né, abraçaram todo mundo, que legal, vamos fazer novas civilizações. Não, né? Houve um domínio muito rígido, principalmente pensando no lucro, na questão econômica, por isso na exploração de minérios, tá? Exploração da agricultura também, da pecuária também, mas muito pautado na exploração dos minérios, tá? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a pirâmide social dos Incas,
Lá na ponta, né, os grupos de maior destaque, o imperador e seus familiares, seguidos pelos militares, afinal, os incas também conquistaram várias áreas, era importante a questão militar para eles, os sacerdotes e os seus funcionários que contribuíam para o bom funcionamento ali do império. Lembrando que os incas também construíram uma importante rede de estradas, eles desenvolveram o quipo também, que é um sistema de numeração e de registro muito importantes, feitos através de cordinhas com nós, tá? Bem legal também. Também temos trabalhadores especializados que desenvolveram um pouco a dinâmica do Império Inca e, por fim, os camponeses que eram pautados na questão da servidão coletiva também, como a gente já havia falado, ok? Pessoal, bom, então aqui é a estrutura, ó, só comentando para vocês, né? Enquanto isso, o caminhão do gás passando aí na rua, fazendo um barulho bem legal, né, de fundo para nossa área. É bom que não tinha música, né, fica um fundinho bacana para a gente. Ó, bom, a terra era propriedade do imperador, do Império Inca, dada a importância e o domínio que o imperador exercia. A mita, olha só, aqui vamos aprender o significado da mita, é o trabalho forçado em obras públicas, esse trabalho compulsório que eu estava comentando com vocês, né? Então, acontecia de uma maneira rígida. Os espanhóis se aproveitaram, por exemplo, desse tipo de trabalho e depois continuaram desenvolvendo, tá? Também não vamos achar, né, que, olha, esses povos pré-colombianos eram todos ingênuos, tadinhos, quando os espanhóis chegaram. Então, também não é assim. Eles agiam, sim, com violência, expansão do império, dominavam outros povos, e eles tinham trabalhos compulsórios. A mita é um exemplo disso. Os espanhóis, inclusive, vão repetir esse tipo de trabalho, tá? Só que aí mais voltado para a questão da exploração do minério, que aí vai estar envolto também numa catequização desses povos nativos que aqui estavam, né? Bom, enfim, a intensa rede de estradas que eu já comentei no tópico anterior, mas está aí partindo de Cusco, uma rede de estradas muito importante que ajudava na dinâmica, no desenvolvimento desse império. O império ficou tão grande que eles dividiram em 4 partes, né? Então criaram províncias e essas províncias eram responsáveis também por pagarem impostos, receber os impostos e pagar esses impostos para o imperador. Então tinha uma estrutura bem organizada, burocratizada, né? E através de um monte de crise, um monte não, na verdade a crise sucessória foi uma só, mas nós tivemos vários embates, era isso que eu queria dizer, né? Nós tivemos a morte do Huayna Capac, ou Capac, como está colocado aí, e que era um antigo líder, e essa morte, né, do Capac abre uma disputa entre Huascar e Atahualpa, que eram irmãos, disputaram ali o trono. Essa disputa pelo trono acabou enfraquecendo o Império Inca e se aproveitando dessas disputas, os espanhóis acabaram conquistando, então, os incas, mas também através de conflito, mas eles se aproveitaram desse momento de fragilidade, já que o Huascar e o Atahualpa disputavam, então, o trono deixado pelo Capac, ok? E aí, os espanhóis conquistaram os incas. Aqui vocês estão vendo essa imagem engraçada, né? De uma lima aparecendo aqui, e essa outra é como se fosse o nascimento do sol, né? Depois até o seu pôr, que ilumina, aliás, ainda a cidade antiga de Machu Picchu, que eu comentei com vocês, que é uma das áreas mais visitadas do planeta, né? Reparem que eles têm terraços para desenvolver agricultura também, uma forma muito legal, um desenvolvimento bem importante. Aqui estão os quipos, olha pessoal, do número 1 até o 9, esse sistema de nós que eles desenvolviam. Não só um sistema numérico, mas de fato um registro também que auxiliava até no conto dos mitos, das histórias desse povo, né, na questão cultural. Não era só simplesmente um sistema de contagem também, ok? Pessoal, agradeço então a paciência de vocês por terem me acompanhado até aqui. E tem uma coisa bem bacana, vou deixar aí na descrição o link de 3 jogos online que vocês podem fazer sobre os povos pré-colombianos para testarem o conhecimento de vocês, ok? Valeu, galera. Até a próxima. Nos vemos na semana que vem. Aí sim, aula ao vivo novamente, tá? Valeu. Tchau, tchau.